Olá, e no vídeo de hoje vamos ver que o Brasil tem o segundo maior juro do mundo. E o que isso implica para você, brasileiro? Você verá que isso dificulta financiamentos, tem menor acesso a empréstimos e aumento de preços. E por aí vai. Veja aí. Copom, essa galera que faz parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles interromperam o corte da taxa Selic. E vocês se lembram, bom, no primeiro ano de governo Lula, quanto a gente ouvia, né, os gritos, modo de dizer, claro, olha, vocês têm de cortar, é um absurdo, a gente não admite a Selic desse jeito e tal. Aí começou o ciclo de cortes, aí agora, sinal vermelho, pararam. Pois é, com isso o Brasil tem o segundo maior juros real do planeta. No dia a dia, qual o impacto disso para as nossas vidas, Débora? Explicar o que é esse juro real, né? Quando a gente fala, o que é um juro real? Porque fica parecendo que o outro é de mentira, então o que é isso, juro real? A taxa Selic, gente, está em 10,5%, vai permanecer assim, aí eu já chamo vocês para a tela. Vamos para cá? Porque aí vocês vão entender alguns motivos do Banco Central e o que é esse juro real. O juro real, gente, nada mais é do que a gente pegar essa taxa Selic em 10,5%, diminuir aquela inflação que a gente tem, então, no ano. Até então, a inflação acumulada no ano está na casa dos 2,quase 3%. Então, nosso juro real está hoje em 8,9%. A gente precisa contar a inflação desses juros, a gente tem um juro real. O Copom chegou a essa decisão de manter por alguns fatores, né? Alguns que não são muito novidade. O ambiente externo, ou seja, os Estados Unidos, que não decidiu ainda quando vai cortar juros, isso ainda está muito adverso ali para o Banco Central. A meta de inflação que está desancorada, dados de atividade mais forte, como mercado de trabalho e tudo mais, que isso aquece a economia, isso acaba impactando e subindo a inflação. Política fiscal crível e comprometida. Isso aqui foi pontuado também no comunicado, a gente não precisa falar do que a gente vem acompanhando nessas últimas semanas, desse aumento de risco fiscal por causa aí das contas do governo. Por isso tudo, eles dizem que precisam de uma postura monetária mais contracionista. O que significa isso? Juros mais altos. Por fim, a decisão que foi unânime, que essa era uma sinalização muito esperada pelo mercado, mas eu entro já nisso. Vamos entender por que esses 10,5% impacta muito na sua vida. Eles que falam tá aí difícil, né, Débora? Nossa, como falam difícil. Ambiente externo adverso. Adverso. Nada mais é porque não tem certeza, contracionista. gente. Estados Unidos ainda não sabe quando que vai cortar juros. Juros contracionista. Juro alto, gente, vai ter que permanecer assim, ó, na casa dos 2 dígitos. Longe daqueles 9% que a gente esperava no final do ano, quando a gente começou 2024. E aí, o que isso significa? Na próxima tela, a gente vai mostrar aqui para vocês o efeito disso no nosso dia a dia. O que é? Aumenta a inadimplência, porque se a gente tem juros muito altos, a gente começa a ver pessoas não dando conta de pagar os financiamentos e aí que, no final das contas, isso pode aumentar a taxa de inadimplência. A diminuição de acesso aos empréstimos. Gente, não é todo mundo que tem condições de pagar uma taxa de juros mais altas. Além disso, se a gente tem aumento de inadimplência de um lado, a gente tem instituição financeira dizendo assim, o risco está muito alto, eu vou diminuir o crédito no mercado. Eu não vou abrir a possibilidade de crédito. E aí, Entendi. Então, isso dificulta. Ou aumenta a taxa, né? Aumenta a taxa, viu, Elisa? E isso dificulta financiamento. Dificulta financiamento de quem está querendo comprar uma casa própria, porque a gente tem hoje a taxa média ali de financiamento imobiliário na casa dos 10% em algumas instituições. Outras passam de 13%, ou seja, isso dificulta o financiamento, aumenta os preços, porque se a gente tem juros altos, a gente começa a aumentar o preço de outras coisas para, no final das contas, diminuir o quê? O poder de compra da população. Porque essa é uma das intenções dos juros altos. Se a gente tem uma massa salarial muito alta, tem muita gente ali, emprego que está aquecido, é claro que isso é muito bom. Ninguém está falando, todo mundo quer trabalhar e ter um salário melhor. Mas isso aumenta o poder de compra da população, aumenta a demanda no mercado, isso aquece muito a economia. E o que faz? A demanda também aumenta a inflação, então precisa ter os juros altos. Só que o remédio, Elisa, ele é necessário para a doença. Mas quando o remédio ele é muito amargo e a dose é muito alta, uma superdosagem, ela acaba sendo mais prejudicial do que a própria doença. E é isso que precisa ser observado. Pois é. Porque os juros muito altos por muito tempo também acaba sendo negativo por todos esses outros fatores que eu estava te mostrando aqui, porque impacta muito também a população. Então, esse equilíbrio é importante. Para as empresas, por exemplo, porque, Débora, quando a gente tem alguém, pegou um empréstimo para fazer um avanço na sua empresa, abrir um setor novo, vai contratar mais pessoas, inclusive. Mas aí com a taxa desse jeito, a taxa alta,
você não estimula a galera, né? Lembra que eu falei que isso impacta muito, inclusive, em inadimplência, impacta muito, ou seja, porque as pessoas não conseguem pagar as contas, as empresas também não conseguem pagar as contas. A gente já tem visto, Elisa, aqui no Brasil, uma alta e um aumento das recuperações judiciais das empresas. E aí, a expectativa, segundo o Rodrigo Galegos, que ele é sócio da consultoria RGV, é de que esse número de empresas solicitando a recuperação judicial, ela continue aumentando muito aqui no Brasil. A expectativa deles, de um monitor da RGV, mostram aqui, ó, que no segundo trimestre de 2023, a gente tinha 3.823 empresas em recuperação judicial. Isso veio aumentando, o segundo tri de 2023 aumentou bastante, quarto tri veio aumentando um pouco mais, primeiro trimestre, inclusive agora a expectativa é de que a gente tenha 4.203 empresas em recuperação judicial no Brasil. Por que isso? Porque o crédito, gente, fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, muitas empresas não conseguem manter ali o funcionamento delas. Muitas delas precisam de crédito para manter operações. Já pagam tanto imposto, né? Uma empresa em recuperação pedalando. judicial, o que isso significa? Significa demissão, significa diminuição de vagas de emprego, ou seja, vem aí o lado negativo por efeito, aquele efeito tabela, aquela bola de neve que a gente sabe e conhece muito bem. Então, se a gente já tinha um cenário de juros altos impactando, mesmo vindo no corte, porque vinha no corte ali devagarinho, né, de 0,50 cortando, e a gente ainda na casa dos 2 dígitos. Se isso já vinha impactando e aumentando as recuperações judiciais, com essa pausa agora, né, ou seja, esse freio de mão puxado no Banco Central, a expectativa é que a gente continue aumentando, ou seja, não só a população, mas o lado também do empresariado, aqueles pequenos, médios produtores, principalmente, sentindo bastante aí nesse cenário. E você, o que acha? Deixe seu comentário, curta nosso canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.